Fala galerinha, sejam bem-vindos ao Química Mais e hoje estamos aqui reunidos para resolver uma questão do vestibular do ITA, edição 2021, primeira fase. A questão trata de solubilidade e os seus aspectos quantitativos. Então vamos lá, a questão diz assim pra gente, ó. Considere as curvas de solubilidade de sais inorgânicos mostradas na figura. Essas curvas de solubilidade têm como objetivo fornecer para a gente a informação quantitativa a respeito da proporção da quantidade de substância que vai se dissolver em função de uma determinada quantidade de solvente, que no caso o solvente mais comum que utilizamos é a água. Então cada curva de solubilidade, como mostrada aí, ela tem a função de mostrar a proporção entre quantidade que se dissolve de uma substância através de uma certa quantidade de água. E essa quantidade, essa proporção, ela é mostrada de acordo com a mudança de temperatura, ou seja, como que a solubilidade ela é influenciada à medida que se pode ou não mudar a temperatura de uma solução. Aí ele vai dizer o seguinte, a respeito de alguns desses sais, são feitas as seguintes afirmações. Ele vai trazer 4 afirmações aqui, a gente vai discutir à medida da aula, à medida que a gente for resolvendo, uma a uma, cada um nos seus aspectos peculiares. Então vamos lá, vamos aqui em cada slide observar o que ele fala e julgar o que ele supõe como verdadeiro em cada afirmativa. A primeira vai dizer assim, ó, dissolvendo-se 130 gramas de KNO3, que é o nitrato de potássio, em 200 gramas de água a 40 graus Celsius, obteremos uma solução saturada com depósito de 70 gramas dessa substância que não será de ser dissolvida. Vamos ver se isso daí está conivente ou não. Então ele está dizendo para mim que se eu dissolver ou se eu tentar dissolver 130 gramas dessa substância em 200 gramas de água, eu vou ter 70 gramas de precipitado. Então o que é que a gente faz? A gente vai lá na curvinha da substância, tá aqui a curvinha do KNO3, ó, essa curvinha aqui, beleza? E aí a gente vai buscar as informações que a gente deseja. Quais são essas informações? Na temperatura de 40 graus, qual que é a solubilidade do nitrato de potássio? A gente pega aqui, ó, a temperatura de 40 graus, projeta lá na curva e eu vou ter o que a gente chama de ponto de saturação. O ponto de saturação do KNO3 nessa temperatura de 40 graus é de 60. Mas o número 60 não me diz nada se eu não tiver aquilo que há de mais importante, que é a proporção que ele vai representar. Olha para o eixo Y aqui, ó. No eixo Y você vai ter o quê? Você vai ter a solubilidade do sal. Gramas de sal a cada 100 gramas de água. Então, para o KNO3, na temperatura de 40 graus, que tipo de informação eu tenho? Eu tenho que a solubilidade dele, a gente representa pela letra S, é de 60 gramas a cada 100 gramas de água. Ou seja, meus amigos, o que significa isso daí em termos proporcionais? Que a cada 100 gramas do solvente água, eu consigo dissolver 60 gramas do meu soluto, do meu disperso, do meu sal, que é o KNO3. Belezinha? Só que ele está querendo dissolver em quanto de água? 200, né? Ele está dizendo que dissolve 130. Vamos fazer essa verificação? Se liga, se eu tiver 200 gramas de água, qual que vai ser, mantendo a mesma proporção, qual que vai ser a quantidade de KNO3 que vai poder se dissolver? X. Ora, se eu dobro a quantidade de água, galera, eu vou também dobrar a quantidade de sal que vai poder ser dissolvida. Então aqui o X ó, vai chegar em 120 gramas de KNO3. Ou seja, essa é a quantidade máxima de KNO3 que eu posso dissolver nessa temperatura, considerando essa quantidade de água. A questão dissolveu, ou melhor, tentou dissolver quanto? Tentou dissolver 130. Ora,
130 está maior do que o limite de 120. Então, se ele tenta dissolver 130 gramas, o que é que vai acontecer, hein, meus amigos? 120 gramas vão ser dissolvidos, dissolve, e o excedente, quanto que é o excedente aqui? 10 gramas não vai conseguir dissolver. 10 gramas vai ficar no fundo do recipiente na forma de sólido, no formato sólido. É o que a gente chama de precipitado. Então, a quantidade desse sal sólida, não dissolvida, que vai se depositar no fundo do recipiente é de 10 gramas e não de 70, como ele colocou no item. Então, esse item 1 aqui está falso. Belezinha, meu povo? Vamos para o item 2. O item 2 vai dizer assim para a gente. Se dissolvermos 20 gramas de Ce2SO4,3, é a substância sulfato de sério. Então, aqui nas minhas curvas, só vai interessar-me o sulfato de sério. Em 300 gramas de água, na temperatura de 10 graus, e posteriormente aquecermos essa solução a 90 graus, haverá gradativa precipitação da substância. Vamos fazer o mesmo teste. Eu vou lá na curvinha do sulfato de sério, que está logo aqui embaixo na curva, na temperatura inicial de 10 graus, e vou fazer a verificação. Se liga, em 10 graus, quando eu projetar aqui, eu vou chegar no valor de 10 graminhas. Concorda com isso? Fazendo a projeção aqui do eixo cartesiano. Então, essa substância, sulfato de sério, vamos colocar aqui Ce2SO4,3, na temperatura de 10 graus, ela tem uma solubilidade de quanto nessa temperatura? 10 gramas a cada 100 gramas de água. A questão aqui, o gráfico está dizendo que é a cada 100 gramas de água. Ou seja, mais uma vez eu tenho uma proporção, não é verdade? Que tipo de proporção é essa? Em 100 gramas de água, eu só consigo dissolver 10 gramas do meu sal. Vamos escrever apenas a palavra sal, beleza? Em 300 gramas de água, quanto que eu vou conseguir dissolver do sal, hein, galera? X. Aumentou 3 vezes a quantidade de solvente, vai poder aumentar 3 vezes a quantidade de soluto. O X aqui, vai ser 30 gramas do sal, 30 gramas de sulfato de sério. Ou seja, eu posso dissolver até 30 gramas de sulfato de sério, considerando essa temperatura e essa quantidade de água. Ele dissolveu 20, então ele vai conseguir dissolver os 20. É o que a gente classifica, não é o mérito dessa questão, mas é o que a gente classifica nessa situação como uma solução insaturada, que é quando a quantidade de soluto que eu tenho dissolvido é menor do que a capacidade máxima. Ou seja, a solução ainda apresenta a possibilidade de dissolver uma certa quantidade a mais de sal, repito, naquela temperatura. Então, repito, como ele dissolveu 20 gramas e o limite é 30, ele vai conseguir dissolver esses 20 e ainda tem uma brecha aí de 10 gramas para dissolver. Só que o que ele fez na sequência foi o seguinte: ele resfriou, ele aqueceu, melhor dizendo, ele aqueceu essa solução para 90 graus. Se ele muda a temperatura da solução, galerinha, a solubilidade vai mudar. Eu posso deixar a solução com uma tendência de precipitar uma certa quantidade ou de solubilizar uma certa quantidade. O que é que vai acontecer aqui? A gente volta no gráfico, vai na temperatura de 90 graus e busca a solubilidade dele. Está aqui a temperatura de 90, Fazendo a projeção aqui do eixo cartesiano, eu vou encontrar um valor bem pequenininho, que não é nem tão conclusivo. Vamos supor aqui que o valor seja de 4, certo? Então significa dizer, que em 90 graus Celsius, a solubilidade desse sal vai ser de quanto, hein? Vai ser de 4 gramas a cada 100 gramas de água. O que é que significa isso, galerinha? Que em 100 gramas de água, na temperatura de 90 graus, eu consigo dissolver apenas 4 gramas do sal.
Só que eu tenho uma massa de água que ele preparou de 300. Então, com 300 gramas, nessa temperatura, qual é a quantidade de sal que pode se dissolver? X. Aumentou 3 vezes, o soluto também vai aumentar 3 vezes. A quantidade que vai poder ser dissolvida aqui, ó, vai ser de apenas 12 gramas do meu sal. Ou seja, aqueles 20 gramas que ele havia colocado inicialmente na temperatura de 10 e que estavam totalmente dissolvidos, no momento em que eu aqueço a 90 graus, parte desses 20 gramas vai começar a precipitar na minha solução. E quem é que está me dizendo que uma parte desses 20 vai começar a precipitar? Porque em 90 graus, o limite de solubilidade é de apenas 12. Ora, se ele dissolveu 20 e agora o limite é de apenas 12, significa que 8 gramas vão estar sobrando nessa conta aí. Eles vão estar sobrando porque, na verdade, eles vão começar, repito, a precipitar. Ou seja, 8 gramas que até então estavam dissolvidos vão voltar para o estado sólido, refazendo assim o estado físico natural desse sal. Então eu vou ter aqui, ó, 8 gramas de precipitado nessa temperatura de 90 graus. Ou seja, torna o item 2 verdadeiro, uma vez que ele diz que haverá gradativa precipitação da substância. Beleza, meu povo? Esse foi o item 2. Vamos para o item 3. O item 3 vai dizer o seguinte, ó. A menor quantidade de água necessária para dissolver completamente 140 gramas de K2CR2O7, chamado de dicromato de potássio, na temperatura de 90 graus, é aproximadamente 150. Então ele está dizendo que eu vou ter 150 gramas de água para poder dissolver 140 gramas desse sal em 90 graus. Para a gente verificar se isso está correto ou não, eu vou fingir que eu não tenho esse valor de 150 gramas de água. Eu vou encontrar a massa de água e se essa massa for igual a 150, o item está correto. O que é que a gente faz? Busca primeiro o sal de cromado de potássio, está aqui ele, 90 graus Celsius, faz a projeção no eixo cartesiano. O ponto de saturação vai estar mais ou menos aqui, ó. Não é tão conclusivo assim, né? Mas dá para a gente afirmar que vale quanto? 67, 68, vamos botar 68? Então, ó, a solubilidade do sal na temperatura de 90 graus vai ser de quanto, hein? Vai ser de 68 gramas a cada 100 gramas de água. O que é que significa isso mais uma vez? Em 100 gramas de água, eu só posso dissolver 68 gramas do sal, do dicromato de potássio no caso. Só que ele quer dissolver 140 gramas do sal. Então, se eu quero dissolver 140 gramas desse camarada, qual que vai ser a massa de água necessária para eu poder dissolver isso no limite de saturação? X. Aqui, ó, dá para a gente fazer uma aproximação legal. De 68 para 140, 68 é quase 70, não é? Para 140, aumentou quase que 2 vezes. Então, significa que aqui vai aumentar também praticamente 2 vezes. O nosso X aqui, portanto, se a quantidade de água tem que ser o dobro, vamos botar um pouquinho mais, né? Ela vai ter que ser maior do que 200 gramas de água. Estou botando maior porque o valor aqui que multiplicou foi um pouquinho mais do que 2, né? Então, a gente não precisa ter tanto capricho aqui, porque se eu sei que a quantidade de água para dissolver esses 140 gramas de sal tem que ser de 200 gramas, está longe, relativamente longe, daqueles 150 que ele colocou para a gente como necessário. Então, a resposta do item 3 está falso. Eu vou necessitar de aproximadamente 200 gramas de água para poder fazer a dissolução completa dos 140 gramas de sal. Beleza, meu povo? Esse foi o item 3 e o item 4 e quarto e último. Ele diz assim, ó, NaNO3, que é o nitrato de sódio, é a substância mais solúvel a 30 graus. Meus amigos, o que é que vem a ser a substância mais solúvel, hein? É a substância de maior
solubilidade. Então eu vou pegar o gráfico na temperatura de 30 e vou ver aqui, ó, qual curva é mais acentuada. Observe que tem uma pequena maldade nessa questão, nesse item, típico do item, na verdade. Se você pegar por esse desenho gráfico aqui, esse desenho gráfico mostra uma coisa. De acordo com o que está aqui desenhado, a curva do NaNO3 é a que vai apresentar maior solubilidade em 30 graus. Só que a gente tem que lembrar que essas curvas, elas são apenas um recorte. Se você observar a curva do cloreto de cálcio, que está logo aqui, ó, olha a inflexão dela. Eu vou acompanhar aqui o desenho, galerinha. Olha a inflexão dela, ó. Ela sobe, 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 sobe. A tendência, se eu trouxesse um gráfico maior, mostrando mais valores, a tendência seria essa curva do cloreto de cálcio subir ainda mais e ultrapassar a solubilidade do NaNO3, tornando ele, cloreto de cálcio, a substância mais solúvel, belezinha? Então, o que o gráfico mostra para a gente é apenas um recorte limitado, certo? A gente tem que lembrar que essas curvas elas têm um segmento até o infinito, beleza? Então, esse item 4 aqui, ele é o item mais, vamos dizer assim, pegadinha de todos. Ele é falso. A curva que vai ter, a substância que vai ter a maior solubilidade é o cloreto de cálcio por conta da perspectiva total da curva dele, beleza? Então, isso torna aqui a letra C de casa a nossa resposta correta. Apenas o item 2 que nós fizemos é a nossa resposta verdadeira, ok? Meus amigos, foi bom estar aqui com vocês em mais uma resolução. Acompanhe o nosso Instagram, acompanhe o nosso canal no YouTube e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!